Peraí, que eu não tô na Bíblia. E aí, guys? E aí, gente, tudo bem? Bom, nós temos uma super novidade no vídeo de hoje e é que nós iremos nos... Gente, eu quero falar isso! Nos mudar! Isso mesmo, agora... No início do ano de 2024, em janeiro, nós estaremos nos mudando para Dallas, Texas, nos Estados Unidos, onde nós iremos estudar na faculdade CFNI. Iremos estudar teologia. E cremos que será um tempo muito especial. E por conta disso, a gente queria gravar um vídeo pra contar como nós chegamos até aqui. Exatamente, eu acho que é o que as pessoas mais estão perguntando. Todo mundo. Tipo, Literal. da onde veio isso? Literal, Do nada, como vocês chegaram neste lugar que vocês Exatamente. estão. E até tem algumas pessoas que querem ir, né? E ficam É curiosas verdade. do testemunho das outras. Então, tá aqui o nosso testemunho, como Deus nos direcionou a isso. Porque, na verdade, não foi uma direção humana, não foi um desejo nosso, né? Do nosso Mas coração. foi uma direção exatamente Foi de uma Deus. direção do próprio Deus que Ele mesmo colocou esse sonho no nosso coração. Então, todo o caminho tem sido sobrenatural, mas vamos lá. Vamos lá. Bom, tudo começou ali em janeiro, na verdade. Acho que pra todas nós, a gente começou o ano, né? Tipo, mano, como vai ser esse ano? Sei lá. Exato. A gente sentia que era um ano diferente, que Deus queria falar algo no nosso coração, que mudanças realmente iriam acontecer. E a gente tava buscando discernir o que era isso. E eu, particularmente, acabei a escola no passado. Então, esse foi um ano de tipo, mano, o que eu vou fazer da minha profissão, da minha carreira, da minha vida? E... logo num dos primeiros cultos do ano, literalmente, de 2023, foi vivendo sem medo e enfrentando mudanças. E, parecia que aquilo, tipo, era pra mim, literalmente, sabe? A palavra fala com você. Exato. E ali o pastor trouxe uma reflexão e ele disse, puxa, pense agora, do que você tem medo? E acho que todas nós paramos pra refletir. E naquele momento eu também parei pra refletir na minha vida. Eu falei, nossa, mas eu não tenho medo de nada. E na mesma hora o Senhor me lembrou, na verdade, da questão do CFNI. Porque fazia um tempo que meus pais me incentivavam, falavam, ai, Rebeca, vai pro CFNI, isso aqui. Rebeca, não! De jeito nenhum. Imagina! Porque, tipo, mano, Jamais. é deixar tudo, sabe? É deixar a minha família, é deixar o meu conforto e também deixar o ministério. E eu tinha lutava contra mesmo. Até que o Senhor me lembrou disso durante aquela ministração. E, na verdade, não é que eu não queria, mas que eu tinha medo de que essa fosse a vontade de Deus pra mim. Exato. E ali eu me lembrei do versículo de 2 Timóteo 1,7, que fala que Deus não nos deu um espírito de medo, né, nem de timidez, mas de power, love and self-control. Uau. E aquilo me marcou, e, enfim, no final daquele Mantenedores eu já tava totalmente diferente, né, inclusive no mesmo dia que meu pai falou comigo, tipo, Rebeca, vai pro CFNI, à tarde, a Duda falou Eu também. falei, Rebeca, você viu que tem muitas pessoas indo pro CFNI, olha que sensacional. E eu nem segui o CFNI, né, tipo, Exato. Nem sabia, tipo, o quê? tipo, que era como isso? vai, entendeu? Exatamente. E, enfim, foi muito doido, mas foi basicamente isso. E aí, depois desse culto, mano, eu tava, sei lá, convencida. De manhã, meu pai tinha falado comigo, à tarde a Duda tinha falado, e eu, tipo, não. E à noite, depois da palavra, depois daquele momento de oração, eu tava convencida que eu ia. Não sabia nem como, não sabia nem o que era, mas eu sabia que eu ia. Aí, no dia seguinte, tipo, eu falei com a Giovana e com a Duda, mandei, tipo, vamos para o CFNI. A gente, Vamos! Bora! Eu vou até colocar um print. aí. Exatamente. Foi literalmente, gente, a gente não tá zoando quando a gente literalmente mandou. Vamos, Em vamos. uma semana a gente tinha Vamos. visto tudo. E a gente falou mesmo, a gente chegou e a Foi. gente começou a falar, gente, é real, É real. vamos. É real, e a gente, vamos. tipo, Exato. mó aleatório, porque na verdade não foi algo que veio do nosso coração, mas quando Exato. é um sonho de Deus que é implantado no nosso coração, Exatamente. aí se torna Traz real essa muito mais certeza. fácil. Real, e você tem certeza que vai dar certo. E foi muito legal porque quando eu comentei com a Rebeca, nesse mesmo dia, era uma segunda-feira à tarde, eu, na verdade,
verdade, vi que o pessoal... Tinham muitas pessoas que eu seguia que foram... Muitas, assim, pouquíssimas, na verdade. Mas algumas pessoas. Sim, algumas pessoas. E, na verdade, quando eu tinha, né, 15 anos, brevemente aqui, eu li o livro de um evangelista e, ao pesquisar sobre a instituição dele, eu encontrei o CFNI. E eu tinha, literalmente, quase 15 anos. Eu não tinha nem 15 anos ainda. E era um grande sonho foi colocado no meu coração pelo próprio Deus de um dia ir pra lá. E eu até comentei com os meus pais. Meus pais me deram presentes proféticos de 15 anos. Mas eu achei que era muito impossível. Porque, morando no Brasil, uma menina de 15 anos, ver pessoas super importantes indo e eu, meu Deus. E eu achei que era muito impossível e eu parei de crer. Então, nesse dia que a gente conversou sobre isso, literalmente Deus me fez lembrar desse sonho e que literalmente se tornou real naquele dia. Então foi muito incrível como Deus trabalha. E foi maravilhoso. E foi nesse momento que a gente se olhou e falou, Sim, vamos. Só que aí, né, a gente começou a buscar remas. Palavras de Óbvio. confirmação. Claro, porque a gente lógico. sentia esse chamado, mas a gente falou, Senhor, Nossa, vai ser... se é... Se vier de mim, e daí agora? A gente precisa palavra. de uma confirmação. E acho que foi a semana mais doida do meu ano. Eu ouso dizer que foi. foi. Porque foi palavra... A semana inteira, gente, foi só sobre isso. No dia seguinte, eu tava seguindo o devocional da minha Bíblia. Eu abro e qual era o devocional? Viva sem medo. 2 Timóteo 1,7. Eu... Tá brincando! No dia seguinte, foi o devocional do Spurgeon. Que é de Isaías 41. 40... E assim, tinha... Não, gente, não dá nem pra explicar. Eu posso até colocar a frase depois pra vocês verem que não dá pra falar tantas coisas, né? Eu sei que aqui a gente ia contar de forma meio abreviada, mas foi literalmente insano. Palavra de confirmação. Pra mim, na verdade, no meu caso, não foi nem muito medo. Porque se você for ver a mensagem... Gente, se ela pulou de paraquedas. Então, ela pra não mim, tem na medo. verdade, não foi muito essa questão do medo, mas foi a questão de entender isso, que não era um plano meu. Porque eu acho que eu sempre fui uma pessoa que sempre fiz os planos pra minha vida. Tipo assim, ó, eu vou fazer isso com tal idade, eu vou fazer isso, tal. E esse ano, e quando eu vi que as coisas, na verdade, estavam... Meu, o que é isso? Eu falei, não, isso é... Não sei, muito longe pra mim. E foi nessa situação que eu fui pular de paraquedas que o Senhor me trouxe numa experiência ali voando, atravessando as nuvens, que o Senhor me falou ali que os planos dele seriam maiores do que eu consigo enxergar, maiores do que eu consigo imaginar. E foi justamente na mesma semana. Foi tipo assim, 2 dias depois. 2 dias depois. Então, e também foi um presente que eu ganhei. Então foi tipo, foi tudo uma loucura. E o Senhor colocou isso no meu coração como rema. De que eu devia entender que não era um plano meu, mas que já que era um plano da parte de Deus, eu devia olhar com os olhos dele e aí me lançar. Foi interessante isso, porque essa parte de você pular foi o que o Senhor ministrou pra mim. Como elas falaram, sobre ter fé, sobre crer, sobre não ter medo. E o Senhor falou justamente o que era pra eu me lançar em direção aos planos dele. Que ele seria aquele, como esse paraquedas, que te segura, que ia me segurar, ia me guiar por onde eu deveria ir. Então isso foi muito especial. E depois o Senhor me entregou ali uma palavra como rema também de Esther 5, em que ela vai em direção ao rei e o rei diz assim: o que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Então isso o Senhor super ministrou no meu coração e ficou marcado, porque ali eu entendi que já que não era da minha parte, eu deveria confiar no Senhor e só seguir. Uau, que tremendo. E na verdade, pra mim também, eu fui buscar um rema da parte do Senhor. E como eu já disse, tive aquela semana louca lá de devocionais, que toda semana foi uma palavra específica quanto a isso. Mas tiveram algumas que me marcaram. O primeiro foi o devocional do Spurgeon, que o devocional dizia assim: se precisar de ajuda 1000 vezes, eu darei. Você pede pouco comparado ao que estou pronto para dar. Esse muito que você precisa não é nada para eu lhe dar. Eu não o ajudo, não tema. Então venha depressa, reúna os seus desejos e traga-os para cá. Seu vazio, seus problemas e suas necessidades. E aquilo, me impactou de forma grandiosa. E depois ali o Senhor também me ministrou através da vida de Abraão.
porque Deus, ele chamou Abraão para deixar 3 coisas, né? O seu país, a sua família e a casa do seu pai, né? A sua comunidade, as pessoas que ele conhecia. E ali o Senhor me ministrava: Rebeca, eu também estou te chamando para deixar as mesmas 3 coisas. O seu país, a sua família e a sua comunidade, a igreja, as pessoas com quem eu convivo e conheço. E ali aquilo me impactou de forma grandiosa. E também outra coisa que o Senhor me disse através dessa palavra foi: Abraão, né? Primeiro, quando Deus o chamou para essa missão, ele era Abrão, mas ele saiu como Abraão. E o Senhor disse que essa mudança também aconteceria em mim. Amém. E foi tremendo, gente. Tiveram tantas outras palavras também. Teve uma para a área financeira de 1 Timóteo 6. Depois vocês podem ler, que é tremendo, mas fala exatamente que as nossas riquezas não podemos depender delas, porque elas são nada comparado ao Senhor. Então, foram várias coisas que Deus foi movendo e que foi marcando e nos direcionando aí para tomar essa decisão. Uau, sensacional. E quando eu fui buscar do Senhor, eu lembro que quando a gente decidiu, um dia depois eu ia viajar com a minha família. Foi mesmo. Então foi ainda mais desesperador, porque enquanto eu tava viajando com a minha família, eu orava e falava: Senhor, me traz uma palavra. E aí logo na segunda-feira, quando eu voltei, eu orei e falei: Senhor, eu preciso de uma resposta, porque a gente já tá indo atrás de tudo, mas eu quero muito saber se é exatamente isso que o Senhor tem pra mim. E essa era a minha pergunta diante de Deus. O Senhor me escolheu pra isso. Era isso que eu perguntava diante de Deus. E o Senhor me deu a palavra de Isaías 41, do versículo 8 até o 25, que foi esse dia do devocional do Spurgeon, que a gente usa o mesmo livro, então foi maravilhoso. Mas o versículo que mais ficou marcado, que eu vou ler rapidamente, é o 8, até ali o 10, mas eu vou ler somente o 8 e 9. Quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão, eu o chamei de volta dos confins da terra e disse: você é meu servo, pois eu o escolhi e não o lançarei fora. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei com a minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. E foi exatamente isso que eu perguntei para o Senhor. E o Senhor me respondeu com as mesmas palavras e falou: eu sim o escolhi. E tem outras versões que falam: você é como o pequeno Jacó, o bichinho Jacó, que quer dizer o filhinho de Deus. Então eu me senti ali muito amado, falei: uau, Senhor. E no resto dessa palavra o Senhor respondeu também muitas questões que eu tinha em diversas áreas da minha vida quanto ao meu chamado. Então foi realmente uma resposta vinda diretamente do Senhor. E foi lindo porque ao longo de todo o caminho, qualquer coisa que aparecia no nosso coração, de forma muito individual, Deus respondeu. Verdade, então é lindo porque Ele conhece cada uma de nós e nós tivemos diferentes questões, obviamente. E em cada momento, ao longo de todos esses meses, de janeiro até agora, o Senhor responde. Foi brotando tudo. Não, tipo, brotando emprego. A Giovana tem 5 empregos. A gente aqui mas o mais interessante é que o Senhor, Ele realmente proveu cada detalhe. Exato. Porque se você for ver, aos olhos humanos, impossível. É um plano impossível. Impossível. É um plano impossível você do nada planejar sair e ir. Mas foi muito interessante como Deus, como a Duda estava falando também, como Deus foi movendo na vida de cada uma de formas diferentes para que tudo se encaixasse. Exato. E tudo fosse de uma forma perfeita. E algo que meus pais me falaram enquanto eu estava orando sobre isso é que o Senhor falou ao coração deles de que não seria de uma forma óbvia, humana, para que ninguém desse glória ao ser humano, às pessoas, mas que olhassem para o nosso testemunho e soubessem que foi Deus que fez isso, e Deus tá que nos direcionou. Inclusive em Isaías 41, acho que num dos últimos versículos diz exatamente isso. Exato. Então, desde o início Deus foi nos direcionando, foi sobrenatural. Tem sido sobrenatural. Eu não sei nem como a gente chegou, mas foi pela graça. Exato. E eu vejo mesmo como Deus honrou nossa fé. Porque em nenhum momento a gente falou não, sabe? Em nenhum momento. Desde que Deus colocou isso no nosso coração, a gente não parou pra duvidar. E a gente via de uma forma tão clara, porque na primeira semana a gente já tava vendo dentro da avião. A Giovana já fez o caminho do Uber, mano. Ela, na primeira semana, tipo, já manda o Pix. Gente, vai dar $50 no Uber. Exato. $50 no Uber. E foi lindo porque a gente orou pra que todas as portas fossem abertas. E, foram abertas em tempo recorde. Foram abertas. Exatamente. Gente, é justamente por isso que a gente criou esse canal, né? Pra gente poder documentar e vocês também poderem acompanhar essa jornada tremenda que será o ano que vem. Exato. E começa agora. Então, é isso.
Convidamos vocês a compartilharem esse vídeo, a nos ajudarem se inscrevendo no canal, curtindo, deixando um comentário. Que tipo de vídeo vocês querem ver, o que vocês querem que a gente grave lá nos Estados Unidos. Deixem aí sugestões. E é isso. E que Deus possa te abençoar. E se você tem um sonho, não só de ir pro CFNI, mas se você tem um sonho, tenha fé. Creia e busque um rema da parte de Deus. Porque se for da vontade de Deus, uau, Ele mesmo fará. Nada. Amém. Amém, gente. É isso. Um beijo. Falou. Beijo. Um beijo e um Queijo.